Meu nome é Priscila, né? Eu sou doutoranda pelo programa de pós-graduação em História da UERJ. Eu já trabalho com África, né? Na verdade, eu trabalho especificamente com Angola desde a minha graduação, quando eu analisei mais essa questão, né, do nacionalismo presente dentro da literatura, né? E eu trabalhei muito com Pepe Tela. Na verdade, eu trabalhei com Pepe Tela tanto na graduação quanto no mestrado, né? Na graduação eu trabalhei especificamente com o livro Mayombe, né, analisando ali o Pepe Tela como um intelectual, né, e a visão dele como alguém que vivenciou todo aquele processo da luta pela independência, um homem branco, né, já que a gente sabe que existem essas questões, né, de grupos étnicos, de raça, ainda presente dentro, né, desse cenário, principalmente da África portuguesa, né, que é o foco do que a gente vai conversar aqui por esses 3 dias. Já no mestrado, na verdade, eu dei uma continuidade, né, eu permaneci trabalhando com o Mayombe, eu permaneci trabalhando com o Pepe Tela, mas aí eu adicionei mais uma obra, que foi As Aventuras de Ngunga, porque aí eu já comecei a me aventurar, né, pelo cenário da educação. Aventuras de Ngunga é um livro que o Pepe Tela escreve dentro da floresta, né, assim, no meio da militância mesmo. Na verdade, ele era um dos responsáveis na Frente Leste por estabelecer essa comunicação, né, da floresta com onde tinham os povoados, os centros. Ele era o responsável por fazer isso. E aí ele também era responsável pelo núcleo de educação, no Centro de Instrução Revolucionário, né, que é o que eles chamavam de CIR. E ele escreve As Aventuras de Ngunga para servir mesmo, né, como um material de leitura para aquele soldado. Porque um dos tópicos, até que nós vamos abordar, mas vai ser na próxima aula, na nossa segunda aula, é exatamente essa educação, mas não uma educação só voltada para o letramento, né? Mas uma educação associada a um processo de conscientização. Então a ideia não era formar apenas um cidadão, mas formar aquele cidadão por uma perspectiva política militar, né? E, enfim, como a gente está falando de um movimento específico, né? A gente tá, no caso aqui, o movimento ao qual eu me refiro é o MPLA, né? Movimento Popular de Libertação de Angola, que tinha essa ideia de combater, né, o tribalismo, termo, né, utilizado pelos próprios lá no contexto da década de 60, da década de 70. E aí, chegando à temática do minicurso, né, que o minicurso, na verdade, ele é uma partezinha da minha tese, né? É porque na minha banca, na defesa final da dissertação, uma das professoras que, assim, muito contribuiu com o meu trabalho, que foi a professora de letras, né? Como o meu trabalho, ele conversava com a área de letras, com a literatura, que foi a professora Carmen Tindó. Ela é super especialista em literatura angolana, principalmente literatura do Pepe Tela. Quando eu terminei a defesa, ela... Mas, Priscila, o que você está pensando em fazer de doutorado? E assim, na verdade, eu nem estava pensando em fazer nada de doutorado ainda. Eu estava pensando em concluir o mestrado. E aí eu falei com ela, olha, minha ideia para o doutorado, eu não sei, é dar continuidade. Ela, você já tem um projeto de doutorado pronto, né? Por que você não dá andamento a essa questão da educação, né? A educação como parte da construção de nação em Angola. Mas ainda, né, não era o ponto que eu queria. Apesar de a educação ser basilar na minha prática. Eu sou professora de fundamental, professora do ensino médio, né? E eu não consigo pensar as relações sem o que da educação. E aí eu estava na Bienal, né, com uma das minhas turmas, na Bienal aqui no Rio. E aí eu, no meio daquele vucu-vucu, daquele fervo, eu separei um monte de livro que eu quero ir apresentando a vocês, né, mostrando a vocês. Alguns provavelmente vocês já ouviram falar, mas aí eu encontrei esse livro, A África Ensinando a Gente, né, Paulo Freire e Sérgio Guimarães.
E foi um pouco depois, assim, né, que eu defendi o mestrado. Falei, olha, que interessante. Angola, Guiné-Bissau e São Tomé. Em algumas entrevistas que eu fiz com o Pepe Tela antes, né, ainda durante o mestrado, ele chegou a comentar da influência de Freire na elaboração do material, né, dos manuais de educação, assim como ele comentou também da influência de uma educação cubana, mas nada além disso. E aí eu falei, olha, esse é o caminho, né, esse é o caminho. E comecei a pesquisar esses links de Freire em África. A princípio, eu sempre encontrava a relação com a Guiné-Bissau, né? Tá aqui. Eu vou depois trazer isso pormenorizado para vocês. Não encontrei. Mas, enfim, tem o livro, né, do Freire, e ele fala Cartas à Guiné-Bissau, onde ele começa a retratar especificamente aí a atuação dele, a participação dele, né, onde foi mais atuante mesmo. Mas, lendo esse livro, né, a África Ensinando a Gente, ele traz uma série de entrevistas, como Lúcio Lara, em Angola, que fez parte do Biro Político, como do próprio Pepe Tela, e uma série de outras informações e de outras referências, enfim. Daí surgiu, né, a minha proposta de doutorado, que já sofreu também algumas mudanças, como é claro e como sempre acontece, né? Eu ingressei no doutorado com uma perspectiva e agora ela já está bem diferente, porque quando a gente começa a dialogar com as fontes, né, a relacionar essas fontes, algumas eu estou até trazendo para vocês, né, para vocês verem isso comigo, irem acompanhando isso comigo, mas quando a gente começa a ouvir as fontes, e no meu caso, né, eu trabalho bastante com história oral, e relacionar as entrevistas com os jornais da época, com os próprios manuais, que eu estou trazendo alguns manuais para vocês verem, eu fui descobrindo o quanto que Freire impactou Angola, né? E ano que vem, se comemora aí 100 anos de Paulo Freire. Então esse ano está sendo um ano assim extremamente produtivo, né? E próspero em lives, em produções. E aí assim, eu entendo que esse momento de pandemia é muito ruim, né? O isolamento, vocês devem estar ouvindo de fundo aí alguns gritos de criança, é porque eu tenho gêmeos de 3 anos. E eu preciso tentar conciliar isso tudo, né? Não estamos nem no Meet, porque agora, enquanto vocês assistem esses vídeos e tal, eu vou estar dando aula. Então, o que acontece? Eu preciso dar aula, tenho os gêmeos de 3 anos, mas apesar desse cenário ser tão complicado, né, ainda assim eu vejo alguns pontos que são bem positivos. Então, por exemplo, a questão das lives. E no meu trabalho em particular, por conta dos 100 anos do Paulo Freire no ano que vem, eu tô tendo a oportunidade de ouvir uma série de angolanos, né, que talvez, se a gente não tivesse em pandemia, estariam acontecendo, né, essas discussões muito mais presenciais. Isso não seria veiculado pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. E isso está me possibilitando assim uma gama de informações que, né, ouvindo essas novas fontes, já fez com que o meu trabalho fosse bem alterado. Então, hoje, a minha tese, eu estou bem centrada, assim, né, nos impactos da pedagogia do oprimido dentro dessa construção de projeto de nação de Angola, né? Analiso aí desde o primeiro encontro, que vai ali no início da década de 70, que a gente vai até conversar um pouco sobre isso na nossa terceira aula, até a década de 80, né, que é quando acontece aí uma verdadeira campanha de alfabetização, né, já promovida pelo MPLA, mas enquanto partido agora, né, não mais enquanto movimento. Dito tudo isso, gente, vamos começar, né? Eu quis dar início aos nossos encontros, primeiro, porque, como no título está falando, né, uma abordagem decolonial. E aí, quando a gente pensa nessa ideia decolonial, eu não sei até que ponto vocês estão ambientados com o termo, mas eu vou conversar um pouquinho sobre isso. Quando a gente pensa nessa proposta decolonial,
né, pegando lá Boaventura Souza Santos, a Epistemologias do Sul. A gente está pensando em meias palavras, em analisar, né, aqueles que foram durante muito tempo considerados subalternos, né, como a Spivak fala, pode subalterno falar. Eu vou conversar um pouco mais sobre esse livrinho também mais para frente. Mas em deixar esse subalterno falar. E quando a gente pensa, né, assim, poxa, decolonialismo, deixar esse subalterno falar, quando a gente remete isso para a África, a gente precisa perceber até que ponto a imagem de África que nós temos, né, até que ponto essa construção de África, a gente não compra uma construção super ocidental. Então eu queria, na aula de hoje, e é claro que assim, enquanto eu elaborava o minicurso, e aí eu fui pegando várias coisas, vários materiais, aí eu pensei, Pri, você não está montando uma disciplina de semestre, né? Você está montando um minicurso, porque a minha vontade é de trazendo mais fontes e mais livros. Por isso que eu quero estreitar os laços com vocês via e-mail, porque qualquer ponto que, assim, que tenha chamado mais atenção, e é claro que assim, eu ainda estou caminhando, né, na construção de uma tese, de uma pesquisa. Então, assim, o que eu posso, né, dentro do que eu conheço, colaborar com vocês e trocar com vocês, essa é a proposta, né? Por isso que na aula de hoje, de uma maneira muito rápida, a minha proposta é a gente pensar nesse... Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho para não atrapalhar o mapa. A gente pensar nessa construção de África, né? E nessa ideia decolonial para a África. Então, a primeira aula é: que ideia de África que nós temos, né? Geralmente, essa ideia passada para a gente pelo Ocidente é uma ideia em que a gente massifica, né, todo o continente africano como uma África negra, como uma África explorada, né, como uma África doente. Isso acontece muito, até mesmo por conta o cinema ocidental, né, que colaborou, e é claro que tem toda uma discussão por detrás disso, o imperialismo cultural, o que vai permitir que se aprofunde aí a exploração do continente, né? Então, logo a gente liga isso a um próprio interesse econômico, o capital sendo preponderante nessa visão que nós temos de África, e o decolonialismo vai falar muito sobre isso, e Freire vai falar muito sobre isso, né, dos impactos dessa visão do capital para se analisar a África. Então, e eu tiro muito pela minha experiência enquanto professora em sala de aula, com jovens, né, adolescentes, e até mesmo na época da graduação, né, a galera que começa a chegar na graduação e que ainda pensa assim, mas nossa, Marrocos fica na África. Né? Mas caramba, como assim o Egito fica na África? Né? E o que significa ser o berço da humanidade? Né? E parecendo que a África é um espaço de todo mundo por ser o berço da humanidade. Né? Então, são essas surpresas, né, que vai trazendo à tona a necessidade da gente discutir qual é essa ideia de África, né, que a gente tem, que a gente compra e que a gente reproduz, né? E quando a gente pensa assim, história da África, né? Eu até trouxe aqui, eu vou falar nos slides mais para frente, a coleção, né, que foi feita pela Unesco, História Geral da África. E aí eu penso o seguinte, né? A gente pode pensar o seguinte: será que é possível contar a história inteira de um continente? Né? Vamos pensar assim, história da Europa, né? Até que ponto a gente entende a história da Europa? Quando, na verdade, as próprias ramificações, né, de historiografia que nós temos e a divisão do tempo histórico, ela é feita a partir de uma perspectiva da Europa, né? Então, como pensar numa história abrangente da Europa em um volume? E como pensar na história da Ásia? Como pensar na história da América Latina? Mas aí é que tá. Não se pensa, né? Para a Europa não se pensa numa história geral da Europa. Né? Para a África se pensa numa história geral da África.
porque a ideia que se tem de África é uma ideia massificada, né? É uma ideia construída. E aí a gente tem assim uma série de fatores para poder trazer à tona, né? E aí eu trouxe aqui algumas indagações que se a gente tivesse aí presencial, eu ia querer trocar com vocês, que é exatamente nesse sentido, né? A história africana, ela é essencialmente a história de uma África negra. Como que a diáspora, né, entra dentro dessa história da África? E dentro dessa perspectiva de uma história africana ser essencialmente negra, como que a gente entende então a história do norte do continente? Né? Que, como eu falei, quando a gente pensa em Líbia, Egito, Marrocos, no ideal comum, no imaginário da sociedade, pelo menos da grande maioria, eles associam esses territórios muito mais próximos da Ásia por conta do Oriente Médio do que necessariamente com a África. Né? Então, como que a gente pensa numa história africana essencialmente negra, quando na verdade a gente tem o norte da África presente ali? Né? Então, como a gente estuda a própria influência dos povos árabes dentro da África? É nesse sentido que existe esse complicador, né? De se pensar numa história tão abrangente para a África, né? Sem parar para refletir nas características, na individualidade daqueles povos. Até quando a gente pensa, né? Eu vou falar a partir da minha região, né? Do meu recorte espacial. Como que eu posso analisar a história de Angola? Né? O que é Angola? Já começa por aí. Né? Existe a Angola em um aspecto geográfico, existe Angola no aspecto nação. Muito desse ideal de Angola está ligado a uma prática colonial. Né? O próprio recorte territorial é uma prática colonial. Né? Então, como eu posso pensar numa história de Angola e desconsiderar as particularidades dos povos que ali estão? Né? Então, é mais um ponto para a gente refletir. E aqui eu trago como referência um manual, tá, gente? É basicaço mesmo. Não se propõe aí a ser algo super profundo de reflexão de continente africano, né? Mas um manual para servir assim eu vou dizer até de tópicos mesmos para a gente repensar essa questão de África, que é o livro Uma Breve História da África, do John Parker, tá? E do Richard Hepburn. Então os dois propõem, são historiadores ingleses, tá? Então já começa por aí, mas eles propõem de uma maneira muito breve, e eles apresentam isso no livro, repensar um pouco, né, essa visão de África. Até porque, pessoal, quando a gente pensa nessa questão de raça, né, de uma África negra, de uma África do Norte com os povos árabes, é preciso repensar essa questão de raça em África dentro da África. Né? O que significa ser negro na África? Será que ser negro dentro da diáspora é a mesma coisa que ser negro na África? Antes da colonização? Porque se a gente for parar para pensar antes da colonização, essa questão de raça não era uma questão em África. Né? Então, foi o europeu que levou essa ideia de raça para o continente. Hoje se tornou uma questão. E eu digo que talvez nem em todos os países. Né? Mas hoje isso se tornou uma questão em África. Só que antes da colonização, não. Então, essa questão raça não é algo genuíno do continente. Né? Isso tudo são aspectos para a gente conseguir refletir sobre o continente. Então, até que ponto que a nossa reflexão, a nossa interpretação, né, a interpretação da história africana, ela é promovida pelo olhar do outro, né, e não pelo olhar do próprio africano. E é aí que entra, né, a proposta de uma análise decolonial. Eu vou diminuir mais um pouquinho, tá, gente? Só para dar para vocês visualizarem, mas depois eu aumento novamente a imagem. E aí é que vem, né, essa proposta de um olhar decolonial. Primeiro de tudo é a gente pensar por que é importante a gente estudar a África. Né? Para o Brasil assim,
é inquestionável, né? Os laços que nos unem. Mas e para o mundo como um todo? Por que é importante estudar a África? A própria diáspora impacta nisso, né? A própria circulação de africanos no decorrer da nossa história, não só por um movimento diaspórico, mas uma circulação, né, principalmente dos povos do norte, movidos pelo comércio. E aí isso contribui, inclusive, para alterar a perspectiva como a gente analisa as influências dentro do continente africano. Porque quando a gente faz essa análise, geralmente a gente sempre coloca o continente africano sofrendo as influências do colonizador. Só que quando a gente muda a maneira de observar, e principalmente dando ênfase à importância de se estudar a África de uma maneira global, né? Por que é importante no Japão se estudar a África? Na América, já, como eu falei, já é inquestionável, mas por que a Ásia deve estudar a África? Porque a Europa deve estudar a África e levando em consideração uma produção africana, mas porque a África ela também teve um papel preponderante na formação dessas nações, né? Então, assim, existe essa troca. E daí a importância. Não dá para se entender a Europa sem a influência, sem o impacto de uma cultura africana, da troca africana. Como também não existiria a Ásia sem o impacto da África. Então, a gente precisa perceber que quando a gente leva isso em consideração, a gente tira, né, o continente africano, e aqui eu ainda estou falando de uma maneira geral, mas a gente tira o continente africano desse papel sempre subalterno, né, subserviente, de que só sofre as influências, mas também num papel de protagonismo, né, num papel de que também exerceu influência. Em alguns slides para frente eu ainda vou voltar a falar disso, principalmente, né, com a figura do Sheikh Anta Diop, em que ele coloca mesmo, que a gente vai chamar aí de afrocentrismo, né, ele coloca a África no centro dessa discussão. Mas para além disso, a gente sempre teve uma história africana, como eu coloquei, não sei se vocês conseguem observar o meu mouse, mas como eu coloquei aqui nesse primeiro tópico, o próprio Hegel decretava que a África não tinha história, né? Que a África não é uma parte histórica do mundo. Então, a importância desse movimento, e principalmente desse movimento de se entender a África, né, pelo olhar do africano, ele vai surgir a partir do momento em que foi-se preciso desconstruir, né, essa visão oriental. E a primeira, assim, a gente começa esse movimento a partir dos processos de descolonização, né, das lutas de libertação. Então, vamos colocar aí que a final da década de 50, início da década de 60, a gente começa com uma forte produção, né, de africanos para se entender a África. E não à toa que o Joseph Kizerbo, né, que ele é o autor dessa coletânea aqui extremamente expressiva, a história negra a África Negra, primeiro volume, segundo volume, quando ele vai participar, né, daquele compêndio que eu falei com vocês, da história geral da África, sendo que aqui, esses dois livros que eu estou mostrando para vocês, tá, não são os livros com a obra no completo. Pronto. É só a síntese, como vocês podem ver, ó, síntese da coleção, né? Mas eu posso disponibilizar para vocês porque isso tudo já existe em PDF, a Unesco liberou. E esse grande compêndio de história da África, ele foi produzido pela Unesco, né? Mas em associação com a UFSCar, né, e com o núcleo de estudos afro-brasileiros aqui no Brasil. Então, houve uma preocupação muito grande de colocar historiadores africanos para falar de África. Então, a primeira fase da elaboração dessa obra, né, dessa organização, ela começou ali por volta mesmo da década de 90, né?
Mas, assim, o grande boom de notoriedade da coleção é expressivo a partir da lei, né? A Lei 10.639, que foi assinada em 2003, que coloca o ensino da cultura, né, afro-brasileira e do ensino da África como obrigatório. E aí, olha só, a primeira frase, né? A primeira frase que o Joseph Kizerbo coloca é: a África, ela tem uma história. Então, o primeiro volume dessa obra, ele começa com isso, né, na introdução. A África tem uma história. E ele coloca isso exatamente para dialogar com essa visão de Hegel, né, quando ele dizia que a África não tinha uma história para contar. Então, a gente tem... E não se trata de apenas um conjunto de artigos que se somou e simplesmente elaboraram os livros. Não, a gente tem aí toda uma produção, né, pela primeira vez, uma produção de historiografia feita por africanos para se analisar a África. Né? E aí a gente já começa em alterar essa visão de África, né, que foi construída. Aqui no Brasil, gente, o boom da história da África, né, nas universidades, ele também vai ter início com a aprovação da lei, né, a Lei 10.639. E é muito importante destacar que essa lei aprovada no Brasil, né, para os estudos do negro, do africano, ela é claro que existe ali um espaço político que se permitiu, né? Eu acho que eu posso falar que se permitiu, visto o cenário político que nós temos hoje em dia no Brasil, né? Mas principalmente essa grande vitória não é uma vitória de partido político, né? Essa grande vitória é uma vitória do movimento negro no Brasil, porque foi graças à pressão do movimento negro no Brasil e a pressão desse movimento dentro da academia também, né? No seio aí da universidade e de ONGs e de se falar da importância de se combater o racismo, e um dos instrumentos de se combater o racismo é através da educação e da mudança de visão dessa representação do africano. Então foi graças a esse movimento negro, né, que nós tivemos aí a assinatura da Lei 10.639. E é claro também que muita coisa ainda precisa ser feita, né? A professora Márcia Guerra, ela tem a tese de doutorado dela, que é muito bacana. Eu coloquei o link aqui do lado, que ela coloca, né, História da África, uma disciplina em construção. E aí ela coloca desde a primeira disciplina a ser construída até a época da defesa dela, que, se eu não me engano, tá, é de 2013, eu não tenho certeza. Mas até 2013 ela faz um grande apanhadão assim de quantos professores de história da África se tinha, quantas teses de doutorado estavam sendo pesquisadas, quantas já tinham sido defendidas, e de mestrado, e laboratórios de pesquisa, né? Então ela faz um grande apanhadão sobre o quanto que se tem de produção de história da África no Brasil. E hoje eu posso dizer, ontem eu assisti, né? Eu tô gravando esse vídeo, gente, na segunda-feira, né? Hoje eu nem sei que dia que é. Mas hoje eu posso dizer que, assim, assisti uma live ontem do professor Marcelo Bittencourt, que é o professor de História da África da UF, né, assim, excelente. E ele estava dizendo da importância dessa historiografia brasileira, né, e essa historiografia de análise da África, mas produzida no Brasil, porque a gente traz uma renovação, e eu vou falar um pouco disso mais à frente também, né, mas uma renovação no aspecto cultural, a partir dos objetos que são estudados, né? Então, nós temos aí uma grande dedicação em se estudar o cinema africano, né, a música africana, em se estudar todo um aspecto da alimentação africana, mas agora não mais ligada ao Estado, mas ligado à população, né? O que aquela pessoa, então, vou trazer para o meu campo, que é Angola, né?
o que o angolano ele consome no seu dia a dia, né? Que tipo de música ele escuta, que tipo de música ele escutava, o que ele produzia de sonoro, né? O que tipo de cinema que se consome, o que ele é produzido, a própria questão da alimentação, né? É claro que existiu um impacto muito grande português dentro, principalmente das nações que a gente vai conversar um pouquinho no curso, né? Mas assim, ainda assim, o que era de natureza angolana, o que fazia parte daquele dia a dia. E existem várias pesquisas que abordam essa temática, né, a questão da música. Então, por exemplo, eu faço parte de um grupo interinstitucional, que é o Áfricas, né, que é um grupo coordenado pelo professor Washington, que é o meu orientador, e o professor Silvio. E lá no grupo nós temos pesquisas assim em todas essas áreas. E o professor Marcelo Bittencourt ontem ele disse isso, né, que um dos pontos positivos dessa historiografia produzida no Brasil é exatamente tentar olhar para o comum e para a rotina desse comum, que durante tanto tempo foi subalternizado, né, como a Spivak diz, e que agora assim existe um mundo ainda para se descobrir, né, sobre essa rotina, sobre esse cotidiano dos comuns em África. E a historiografia brasileira ela vem, né, contribuindo muito nesse aspecto. E eu acho importante até a gente trazer isso à tona. E aí, galera, que dando continuidade, deixa eu me aumentar um cadinho. Dando continuidade a essa temática, eu trouxe aqui 2 aspectos para a gente poder analisar, né? Primeiro é o próprio Edward Said, né, que por mais que se questionem a produção dele, né, do orientalismo, mas ainda assim ele trouxe à tona aí toda uma discussão voltada para como o Ocidente vê o Oriente, né? Então, assim, essa ideia de orientalismo, ela vai expressar, muitas vezes vai ser expressado a partir de aspectos culturais e ideológicos do Ocidente. Né? Então, assim, as próprias doutrinas, a erudição, o Ocidente ele vai o tempo inteiro criar um parâmetro, ele cria um paradigma, né? Um paradigma de civilização e passa a analisar todo o outro como contrário a esse paradigma. E aí, nesse aspecto, a gente vai introduzir, né, tanto a Ásia quanto a África e até mesmo a América. Né, como uma visão do negativo, o outro, mas não o outro com o seu direito de ser o outro e ser reconhecido como o outro, né, mas o outro no sentido de ser negativo. E aí eu trouxe também para vocês essa obra aqui, que é do congolês Mudimbi, A Invenção da África, tá? Que é um livro, gente, excepcional, tá? Para vocês, só para caso alguém queira acompanhar, né? Esse quadradinho vermelho que tá aqui embaixo, é o tópico vermelho. E aí ele vai trazendo toda uma discussão sobre o que seria essa África, então, né? E ele vai discutir muito a questão da alteridade africana. Então, ele diz que a visão da África, ela, seguindo essa perspectiva, né, do Said, do outro, ele vai dizendo que a África ela foi construída como um aspecto negativo do outro. Então, por exemplo, enquanto para a Europa seria uma instituição religiosa, na África era considerada crendice. Né? Enquanto na Europa era considerada arte, na África era considerada artesanato. Né? Enquanto na Europa era considerada como civilização, na África era visto como tribalismo. Então ele vai colocando, né, que na verdade as colônias, as metrópoles, ele vai colocando que as metrópoles elas vão criar uma biblioteca colonial. E essa biblioteca colonial, ela forja a visão de África que se tem. Então, inclusive quando a gente tem grandes acontecimentos, né, de importância, de razão, né, numa linha aí de epistemologia africana, a Europa se vale disso. Né? Então, ele cita na obra,
Eu acabei não marcando, mas eu posso depois, para aqueles que se interessarem, eu posso destacar o quanto que na África foram feitas algumas descobertas astronômicas e que mais tarde e que foram feitas a posterior na Europa. E aí, quando isso foi mencionado, mas peraí, isso já tinha sido discutido na África. Simplesmente o cientista, sim, ele se calou, né? Ele optou por não comentar. Porque, na verdade, entender que a África já existia essa perspectiva, né, seria admitir que um continente extremamente atrasado, né, tendo como paradigma aí o Ocidente, saiu na frente, né, em detrimento da Europa. E aí ele fala o seguinte, que para esse cenário mudar, era preciso que acontecesse uma descolonização epistemológica. Né? E aí a gente já vai começar um pouquinho a dialogar com o próprio Paulo Freire. Né? O que seria para Mundib essa descolonização epistemológica? Seria a proposta da África ser analisada pelos africanos. E não só isso. Os africanos também terem importância, né, serem valorizados enquanto pesquisadores de uma maneira geral. Então, levar em consideração as produções africanas sobre a Europa, levar em consideração as produções africanas, né, sobre a Ásia, levar em consideração as produções africanas sobre economia mundial, né? Então, assim, uma descolonização epistemológica seria abrir mão de uma visão apenas produzida pelo Ocidente e passar a considerar as produções acadêmicas, né, africanas. E isso é uma grande guinada, né? Isso é uma grande guinada porque até então todo o arcabouço que a gente trabalha, principalmente arcabouço teórico e metodológico, é um arcabouço voltado, né, por uma perspectiva ocidental. E quando eu digo ocidental, eu estou aí analisando, né, a escola norte-americana e a escola, né, promovida pela Europa. Só que o próprio continente africano, como eu vou conversar com vocês mais à frente, ele colocou a produção historiográfica em xeque. Porque o que a análise de África suscita? Novos objetos de análise, né, que até então a historiografia e o arcabouço que nós tínhamos de produção não davam conta. Então, quando a gente tem esse boom de produção, né, de análise em história da África, se teve que fazer toda uma reestruturação na maneira como a história é produzida. Tá? Eu vou chegar até lá com vocês. Mas, seguindo essa linha aí, né, de uma visão de fortalecimento, não só epistemológico, né, como o próprio Mundib propõe, e como também o Attila Mbembe propõe, e aí mas eu vou deixar para falar do Attila Mbembe amanhã, né, que é quando a gente começar a analisar aí a ideia da colonização. Mas antes disso acontecer, só no aspecto acadêmico, é importante a gente perceber que esses movimentos de fortalecimento já vinham acontecendo, né? Não só dentro do continente africano, mas também promovido pelas diásporas, né? E aí eu poderia falar do panafricanismo, a gente pode falar do movimento da negritude, né? Aqui especificamente eu estou colocando o panafricanismo, né? Só para a gente entender, mas de uma maneira geral, o que se propõe nesse movimento, né? Aqui eu trouxe o recorte de um texto do professor Gustavo de Andrade Durão, né? O professor, ele é um doutor formado pelo UFRJ, trabalhou com a gente no laboratório, e o foco dele de pesquisa, né, foi o panafricanismo. Coloquei aqui, olha, para quem se interessar um pouco mais sobre o assunto, tá aqui a indicação do texto, e quem se interessar também pode entrar em contato comigo, que enfim, eu posso repassar o contato dele, e ele é um cara super acessível e assim, mega conhecedor do tema. E aí ele diz o seguinte, né, esse movimento, o panafricanismo, ele foi um movimento político-ideológico que ele pairava não nos aspectos culturais, né, e essas similitudes entre a diáspora e a África, mas ele levava em conta a necessidade de união diante das injustiças promovidas, né, pelo racismo.
Então, o movimento pan-africanismo, ele vai ter uma importância muito grande, até mesmo para produções acadêmicas posteriores, como foi o caso desse aqui, né, que também vamos falar dele nas próximas 2 aulas, Frantz Fanon, né, com Condenados da Terra, ou mais tarde, o próprio Albert Memmi, que a gente também vai falar dele, né? Principalmente porque foram leituras que Freire mergulhou nessas leituras. E Albert Memmi, né, com o retrato do colonizador, esqueci agora de fato o título, eu lembro muito do título em inglês, mas precedido, não, o retrato do colonizado precedido pelo colonizador, né? Então, assim, esse movimento do pan-africanismo, ele vai trazer uma onda agora de produções, mas de produções nacionalistas, né? E aí, por mais que seja um movimento diaspórico, né, surgido na diáspora, mas ainda assim ele vai repercutir em África. E aí é importante a gente perceber o próprio trânsito de ideias, né? Não era uma coisa que ficava restrita, era uma coisa que, na verdade, ela ia dialogando e esse trânsito ia acontecendo. E aí é importante que o que vai unir? Os reflexos da colonização europeia, né? E os impactos dessa colonização no aspecto da escravidão. Inclusive o aspecto da escravidão para o continente africano. E aí agora já na contemporaneidade, né? Então, não dá pra gente pensar em Angola sem pensar na escravidão, né? Sem pensar nessa diáspora. Uma coisa está atrelada à outra. A própria história de Angola e a saída, né, dessas pessoas do seu território, uma saída forçada, né? Então tudo isso faz parte da história daquele local. E um outro aspecto, né, que esse movimento do pan-africanismo e esse movimento nacionalista em África também teve que enfrentar é a própria questão do ambiente, né? E por que eu venho falando do ambiente? Porque não dá pra gente estudar uma história, principalmente se tratando de uma história africana, separado da questão do aspecto geográfico. Até porque, para os próprios movimentos, para o próprio aspecto político, a geografia africana ela foi muito importante. Então, eu até trouxe aqui esse recorte que eu achei assim, extrema importância para a gente entender, né, que Lucien Febvre costumava dizer: a história é o homem. Eu, por outro lado, digo: a história é o homem e tudo mais. Tudo é história. Solo, clima, movimentos geológicos, né? E isso é uma fala do Fernand Braudel. E quando ele diz isso, assim, é muito nítido entender a África, os próprios costumes, a maneira como esses povos se desenvolveram. Então, se a gente der uma olhadinha rápida nesse mapa, a gente vai perceber, olha, aonde a área semiárida, né? Aonde a área tropical, de como que essas próprias barreiras geológicas impactaram naquelas sociedades, né? Então, como eu vou falar um pouco mais à frente, né? Essa ideia de uma África subsaariana e uma África saariana, o que se tornou uma África negra, né? Se a gente for entender, não sei se dá para ver no mapa, mas dessa parte aqui, né, do que está de laranja, vermelhinha para baixo. E aí se entende, por exemplo, que toda a África dali para baixo seria considerada uma África negra, então tivesse o mesmo aspecto cultural. Como que teria o mesmo aspecto cultural se eles possuem uma geografia e um clima e um relevo que é completamente diferente de uma região da outra e que vai impactar na maneira como esses povos se desenvolveram nas regiões, né? Então, a própria região de Angola, né? Você tem regiões onde você tem a presença muito maior das florestas, que é como eu vou falar mais à frente, onde boa parte dessa guerrilha aconteceu, e aí logo nas regiões na fronteira ali com o Zâmbia, né, com a Namíbia, você já tem uma região já diferente, uma região já pautada, né, semiárido, e que são povos diferentes dentro da própria Angola, né? Então, como a gente pode entender a história da África e não considerar a geografia, né, e não considerar esse aspecto geológico? Então, isso também, dentro daquela perspectiva que eu havia dito a vocês, né? Quando a gente para estudar a África, a gente percebe que são tantas particularidades
que esse é um ponto que vai mexer por demais da conta, né, com a maneira como a historiografia até então foi construída, né? Não dá para falar de uma história social sem analisar a história do meio ambiente, até mesmo uma história econômica sem analisar a história do meio ambiente, uma história política desassociada do meio ambiente, uma história cultural desassociada do meio ambiente. Então a África, ela impôs para a historiografia produzida até então uma reformulação, né? Muito por conta dessas novas fontes de análise. E aqui é que eu trouxe para vocês, né? Qual é então esse aspecto da África? Então, olha só, a região semiárida de Sahel, né? A região do Kilimanjaro, deserto do Saara, a floresta tropical do Congo e principalmente as florestas tropicais como um ponto de extrema importância nos movimentos de libertação, né? Então, só para vocês saberem, né? Como eu falei com vocês, eu trabalhei com Pepe Tela, né, durante a graduação e o mestrado, analisando o livro Mayombe. Mayombe era o nome de uma floresta, né? Então, Pepe Tela escreve essa obra no seio da floresta. A floresta Mayombe, ela era vista como um ser vivo, né? Então ela era parte da militância, ela era parte do movimento, ela era parte da revolução. Era ali que os revolucionários se organizavam. Foi ali que os revolucionários entraram em guerra e enfrentaram os portugueses, e enfrentaram seu próprio povo, né? Já que existia uma série de interesses conflituosos na região. A gente vai falar isso também na próxima aula, na segunda aula, né? Era ali dentro desse espaço vivo, pulsante, em que a história se fazia. Então, como analisar, por exemplo, o processo de libertação angolano, né? O processo de independência, as lutas de libertação em Angola, desassociada desse aspecto geográfico? É impossível, né? Devido à sua importância, tá? Só que esse aspecto geográfico, ele também colaborou para se criar uma visão ocidental dessa África, né? E aí a gente percebe a própria ideia de uma África, o que? Selvagem, né? Como se tudo na África se resumisse à savana, né? Ou a florestas tropicais. E um exemplo que eu trouxe, né, para a gente poder pensar um pouco, foi o livro, né, do Joseph Conrad, Coração das Trevas, que foi escrito em 1901, onde traz toda essa visão, né, de uma África selvagem. Aqui eu trouxe um trechinho, ó. O curso do rio se abria diante de nós e depois se fechava a nossa passagem, como se a floresta cerrasse fileiras calmamente sobre as águas para barrar o nosso caminho de volta. Penetrávamos mais e mais fundo no coração das trevas. Então, olha só, a ideia de uma África selvagem e coração das trevas, né? Então a gente já tem aí a ideia da escuridão, do negro como algo ruim. E o silêncio ali era imenso. À noite, vez por outra, o toque dos tambores ocultos pela cortina de árvores se estendia rio acima e permanecia debilmente suspenso, como que pairando no ar sobre as nossas cabeças, até o raiar do dia. Se significava guerra, paz ou oração, não tínhamos como saber. Percebam bem o aspecto bárbaro selvagem, né, que ele se referia aos povos que ali já estavam. Pouco antes da aurora, baixava uma fria quietude. Os lenhadores dormiam, suas fogueiras ardiam, muito fracas. Qualquer galho partido causava um sobressalto. Viajávamos pela terra pré-histórica, uma terra que tinha um aspecto de um planeta desconhecido. Ou seja, lembra Hegel, a África não tem história. Era possível nos imaginarmos como os primeiros homens tomando posse de uma herança maldita. Uma herança que precisavam domar ao preço de uma angústia profunda e de um labor infindável. Né? Então, durante muito tempo, a visão dessa África selvagem, inóspita, ela vem tanto na literatura quanto no cinema e como também na música. Né? Coloquei até aqui para vocês ouvirem um link do YouTube, né? Que fala aí dessa proposta de uma jungle music, né? Que é essa música das selvas. Então essa música, esse jazz que tem toda uma influência do negro, mas se vocês ouvirem, vocês perceberão, né, que aquela batida do tambor, aquela coisa bem
dentro dessa perspectiva aqui que nós estamos, né, que eu estou propondo analisar, dentro de uma batida bem tribal, né? E aí, por essa perspectiva, a ideia de tribalismo foi associada à ideia de selvageria, a ideia de ser selvagem, né? Então, é preciso que a gente faça algumas ponderações, porque o termo tribalismo utilizado dentro do continente africano, ele é visto de uma forma e de fora do continente africano é visto de outra forma, né? Assim como a ideia de criolidade, né? Existe a ideia de criolidade pela perspectiva do Brasil, né, da miscigenação, que se tornou um termo pejorativo. Existe a ideia de criolidade da América Espanhola, né? E aí aquela ideia da descendência dos espanhóis, né, do colonizador. E existe a ideia de criolidade, por exemplo, dentro de Angola, né, que seriam os nascidos, tidos como os crioulos, e que depois também veio a ter, né, uma conotação ruim, uma conotação pejorativa. Mas é importante aqui que a gente entenda que existem, né, que existem termos que são vistos de uma forma dentro da África, né, e vistos de outra forma em outras localidades. Mas dando continuidade aí, galera. E aí vem o que eu falei com vocês, né? Daquele aspecto de uma África subsaariana e de uma África saariana, que são as mudanças antropogênicas, né? Então, quando a gente tem aí uma divisão na ONU, né? E a ONU que traduz essa visão de África subsaariana para África saariana, a gente tem uma massificação, né, dessa África subsaariana como uma massa negra inferior, né, uma massa de extrema pobreza, né, enquanto a África saariana, né, ou seja, essa que se encontra acima do deserto do Saara, ela se aproxima muito mais de um movimento branco, mas também não é branco porque está próximo da Ásia, né? E a influência dos povos árabes. Então a gente tem um problema de aceitação, né? Então, assim, uma África negra e inferior, uma África branca, não branca, árabe, né? E tudo isso são parâmetros criados por uma visão ocidental, né? Que é aí que entra o aspecto da própria ONU, né? Então, é a ONU que estabelece de que maneira que essas organizações, de que maneira que esses países em comum, né, se agruparam e aí criam, na verdade, grandes blocos políticos, né? Quando a gente pensa aí que a África subsaariana, ela também é subdesenvolvida. A África saariana, ela não é subdesenvolvida, ela já é mais desenvolvida, né? Que aí a gente já tem Argélia, Egito, Marrocos, né? Então, o Banco Mundial, olha só qual é a instituição ligada à ONU que vai determinar e vai classificar, né? Então, o Banco Mundial. Existe por detrás próprios interesses ocidentais nessas divisões que são feitas, né? E que é mais um aspecto que a gente precisa refletir, né? Que são os parâmetros ocidentais para se analisar o continente africano. E aí, né, nessa busca por descolonizar o passado, nós temos uma corrente, né, de historiadores africanos que eles, como eu falei com vocês, eles mudam a perspectiva de análise, né? E colocam, é o que a gente chama de pirâmide invertida. E coloca a África num aspecto de superioridade, né, em comparação com os demais. Então, por exemplo, a gente tem aí o Cheikh Anta Diop, né, que ele faz parte, né, desses historiadores da década de 50 e de 60, em que ele vai trazer uma perspectiva do que é o que ele chama lá de Egito faraônico, né? E o que seria esse Egito faraônico para ele? A proposta de se pensar não o Egito sofrendo a influência, né, da cultura helênica, mas o inverso disso, né? O Egito
influenciando a cultura helênica. Olha como a perspectiva ela já é alterada. Então, nós temos, na verdade, o Egito, uma civilização negroide, né, uma civilização negra, e ela é tida como influenciadora desse mundo helênico, como também de outras sociedades africanas. Então, esse é um movimento da gente inverter essa pirâmide, né? Inverter a visão. Como eu falei até em algum slide anterior, a gente muda o ponto de partida para explicar o Ocidente. Não é explicar a África a partir do Ocidente, mas é explicar o Ocidente a partir da África, né? Então, esses historiadores, dentro desse processo, eles propõem o quê? Descolonizar o passado. Né? Então, já vem por essa perspectiva de um decolonialismo, né? De você alterar a visão, alterar o ponto de comparação. Né? Da mesma maneira que, como eu falei com vocês, né, o Joseph Kizerbo. Então, ele vem falando sobre isso. Aqui é até um pequeno relato, né, da história dele. Ó. Por vezes, no meio de um curso sobre os merovingios, entrevia como uma miragem a savana sudanesa queimada pelo sol com a silhueta bonacheirona de um embondeiro pançudo, hirsudo e trocista. E nasceu em mim o projeto como e violento de retornar às raízes da África. Mas, diz o provérbio, não é com os olhos que se mata o búfalo. Né? Então, assim, isso o Joseph Kizerbo, ele vem falando o quê? Ele estava ainda na sua formação, ouvindo falar sobre Idade Média, e aí naquela aula de Idade Média, falando sobre a Europa. Mas não existia a África dentro desse contexto? O que se passava, né? E aí é o que ele propõe. Ele fala, olha, era preciso mudar isso. Era preciso trazer a história africana para dentro da Idade Média, né? E perceber os impactos dessa história africana dentro da Idade Média, né? Nessa proposta de explicar o Ocidente também a partir da África, nesse diálogo com a África, né? Então, assim, e a partir deles, como eu já mencionei, outros historiadores, né, vieram propondo essa descolonização, enaltecer essa cultura, né, genuína, mas principalmente trazer à tona também os impactos da colonização. E aí nós temos Os Condenados da Terra, né, do Frantz Fanon, e O Retrato do Colonizador, precedido do Colonizado, do Albert Memmi. Né? Então, se tornaram 2 livros basilares para a gente entender o quanto que essa visão ocidental colaborou também para o próprio processo de colonização, né? De exploração daquele território. Que aí é o que a gente vai falar na nossa segunda aula. A maneira como, legalmente, a exploração do território colonial, ela acontecia numa anomalia. Né? O que significava isso? Dentro da colônia, tudo aquilo que não era permitido fazer na metrópole era validado na colônia. A colônia era um espaço que não acatava as leis humanitárias. Né? Então, prática de tortura, prática de subserviência, né? Uma política de morte, o controle dos corpos, daí que a gente vai falar do Mbembe, né? Da necropolítica. Então, na verdade, a metrópole implementa dentro da colônia tudo aquilo que moralmente seria considerado duvidoso dentro, né, da própria metrópole, mas na colônia era um espaço do possível. Né? Então, assim, quando a gente tem Albert Memmi, Frantz Fanon, né, trazendo essas discussões, eles falam também para essas pessoas, né, para esses povos do tipo, precisamos nos rebelar. Né, precisamos lutar. A luta pela independência é a luta pelos nossos corpos. É a luta pela nossa valorização. E não adiantaria promover uma independência política, e Frantz Fanon, a gente vai falar muito disso, né? Ele deixa isso bem claro, e aí o diálogo com Freire, de que adianta uma independência política se a gente não tornar também independente a maneira da gente pensar.
né? A descolonização não é só uma descolonização política legal. Não basta simplesmente criar uma nação, um Estado. É preciso que a mente seja descolonizada. E a cultura ocupa um papel fundamental nesse aspecto. A educação ocupa um papel fundamental, né? Dentro desse processo de descolonização das mentes. E aqui, como eu falei com vocês, né? Sobre a inovação das fontes dos estudos africanos. Então, o professor Robert Slames, né, ele fala muito disso, a importância da África para as ciências humanas. Estava todo mundo acostumado, né, com aquela historiografia, né, made in Europa, né, utilizando de uma teoria bem da Europa, com base em fontes que eram fontes já bem características da Europa, e aí, bum, vem a história africana e coloca esse historiador na contraparede, né? Ela sacode o cenário da historiografia, ela sacode o cenário como a história era produzida até então. Então a gente tem aí toda uma ideia de tradição da oralidade, né? A gente tem aí toda uma ideia de arqueologia linguística, de se tentar entender os vocabulários do que era produzido, a próprio aspecto artístico, o que vai demandar, por exemplo, novos conceitos. O próprio campo teórico ele foi modificado. A gente pensa muito numa ideia de um conceito de nacionalismo, né? E de uma ideia de um conceito de nacionalismo, pegando aí Hobsbawm, e a ideia de um conceito de identidade. Mas será que a identidade na Europa é a mesma perspectiva numa identidade na África? Será que a perspectiva de criação de nação, de nacionalismo, né, tendo aí Hobsbawm, Benedict Anderson, será que a mesma perspectiva de nação, de nacionalismo é em África? Então, até mesmo, né, o campo dos conceitos, ele sofre uma reestruturação. Aspectos identitários principalmente. E aí eu posso trazer para vocês, e é claro que já é um livro assim que já está datado, mas e existem debates muito mais recentes pela temática, mas esse livro colabora muito para a gente entender, né, essas questões de etnia, de identidade, o que seria uma identidade nacional, né, que é no centro da etnia, né, do Jean-Luc Ancel e do Bacolo. Então, etnias, tribalismos e estados na África. É bem importante para quem se aventura, né, por esse cenário da historiografia africana e tenta entender um pouco dessa construção de nação, né, de Estado nacional, de identidade. Esse livro ele funciona bem de maneira assim, bem para elucidar mesmo a compreensão da gente nas particularidades do continente africano. Então, percebam só que quando se tem, né, o engrandecimento das pesquisas em história da África, até mesmo a forma de se fazer história, ela foi alterada, né? E aí agora eu já estou falando de uma maneira bem ampla, né? De uma maneira ampla na teoria, na metodologia. Isso requer que os historiadores, mesmo aquele que se dedica a pensar, né, em Segunda Guerra Mundial, ou se dedica a estudar as relações dos vassalos e os suzeranos na Idade Média, ou o mundo eclesiástico durante a Idade Média, mesmo esses historiadores, né, para se verem atualizados, eles precisaram repensar um pouco, né, do que é história, de como a gente define história e principalmente de como essa história ela é produzida, tá? E aí, gente, para finalizar a nossa aula de hoje, né, e já dando aí a entrada, né, a aula de hoje não, essa primeira aula, eu não sei se vocês vão receber todas as aulas juntas ou se vocês vão receber elas em separados. E já para introduzir, né, o que a gente vai trocar nos nossos dois próximos encontros, pensar então sobre essa construção de África, né? E aí, como eu falei com vocês, e o que todos esses têm em comum, né? Seja o Frantz Fanon ou Albert Memmi, é pensar que a independência, a liberdade, ela não se alcança apenas, né, num viés político.
A gente não pode pensar que um país se construiu enquanto nação, enquanto a maneira de pensar daquele país ainda é uma maneira colonial. Né? E aí é que Boaventura vai chamar isso de pensamento abissal, né? Para Boaventura Souza Santos, ele entende, né, que o pensamento ocidental ele torna o outro inexistente, o outro desaparece. Né? Então, não haveria emancipação. Dentro dessa perspectiva de um pensamento abissal, enquanto o outro ele não se torna sujeito da sua própria história, ele não é liberto, ele não é independente. Né? E aí é que ele precisa o quê? Freire e Amílcar Cabral, né? Apesar de nunca terem se encontrado, o que eles têm em comum? A ideia da necessidade da descolonização das mentes. Ou como Amílcar dizia, né? A africanização do espírito. Então, não há a possibilidade de um povo se tornar livre enquanto ele não for autor da sua própria história, sujeito da sua própria história. Daí a ideia de uma pedagogia que emancipa, né? Uma pedagogia que liberta. E essa pedagogia libertadora, essa construção de uma pedagogia libertadora, ela vai passar, né, não só no aspecto da alfabetização, né, como nós vamos ver, mas também na própria postura social, na maneira como uns lidam com os outros, na maneira como as instituições se organizam. Né? Então, a gente tem um impacto de Freire em África, não só dentro desse processo de alfabetização, mas também em organizações civis, né, como sindicatos, associação de mulheres, agrupamentos rurais. Né? Então, é um comportamento social. A pedagogia emancipatória ela envolve um comportamento social. Amílcar Cabral também vai dizer isso, né? Assim como Agostinho Neto em Angola. Mas isso é o tópico da nossa próxima aula, tá? Galera, espero que vocês gostem, tá? É claro que aqui é um mini curso, né? Então, eu optei por fazer como eu falei com vocês, uma abordagem bem generalizante, né? Mas eu me coloco à disposição se vocês quiserem trocar um pouco mais, né? O meu e-mail, eu vou, junto com os vídeos, eu estou encaminhando o PDF desses slides, e aí tem o meu contato, e eu também vou criar lá, vou mandar um e-mail para vocês através da listagem disponibilizada pelos organizadores do evento, tá? Então, a gente se encontra no nosso próximo encontro, na próxima aula. Até mais!